tarde, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva. Não deixe de deixar o seu like. É sobre o Tratado de Paz. Netanyahu a caminho da reunião de Trump. Esse aqui, essas notícias do Israel 7.000 anos, né, da página do Times of Israel. Desde domingo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu fazer história, enquanto se dirigia a Washington para as reuniões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante as quais a Casa Branca deve divulgar seu plano muito esperado para a paz entre israelenses e palestinos. Aí você vai ler na matéria: há 5 anos fui a Washington, ao Congresso, porque fui forçada a me opor a um plano proposto pelo presidente americano, porque acreditava que esse plano colocava em risco a necessidade de segurança mais vitais de Israel, isso em 2015. Hoje vou a Washington ficar ao lado de um presidente americano que está propondo um acordo que acredito promove a segurança mais vital de Israel, disse Netanyahu, referindo-se ao chamado Acordo do Século. O acordo deve ser divulgado na terça-feira. Foi considerado o esquema mais pró-Israel para a paz no Oriente Médio já apresentado por uma administração dos Estados Unidos. Também neste domingo, seu principal rival político, o chefe do Partido Azul e Branco, Benny Gantz, partiu para Washington para uma reunião separada com o presidente dos Estados Unidos. Netanyahu e Gantz devem se reunir com Trump separadamente, em particular na Casa Branca, na segunda-feira. Netanyahu e Trump estão marcados para uma reunião de alto nível na terça-feira. Então, Gantz viajou hoje, vai conversar com Trump sobre o acordo de paz, o tratado de paz, amanhã na segunda, e Netanyahu vai conversar com Trump separado na terça. Em terça-feira vai ser divulgado o tratado de paz. Gantz, no sábado, surpreendentemente anunciou que Trump o convidou para encontrar pessoalmente com o líder do maior partido de Israel. Anteriormente, parecia que o líder de oposição de Israel, de fato, foi convidado a se juntar a Netanyahu com o Trump. O fato político iniciante de ter conseguido uma reunião separada é visto como uma conquista diplomática sem precedentes. Questionado no aeroporto Ben Gurion se ele endossará o plano ou pedirá a Trump que adie sua publicação até depois das eleições, Gantz se opôs. Vou ouvi-lo sobre o plano e trocar opiniões, mas o que é feito às portas fechadas permanecerá a portas fechadas. A reunião marcada para ser a primeira de Gantz com o presidente dos Estados Unidos será fechada à imprensa, disseram Azul e Branco no sábado. O plano que Trump disse que divulgaria antes de sua reunião de terça-feira deve favorecer fortemente Israel e é improvável que obtenha apoio internacional se for visto como prejudicando a perspectiva de uma solução de 2 estados. Vou comentar com vocês um pouquinho. O cientista adianta o relógio do apocalipse que agora está a 100 segundos para meia-noite. No ano passado, o relógio indicava 2 minutos para meia-noite. Um grupo de especialistas, incluindo 13 premiados com o Prêmio Nobel, estabelece a cada ano a nova hora. O relógio do apocalipse, imaginado em 1947 para simbolizar a iminência de uma guerra nuclear, foi adiantado e agora marca 100 segundos para meia-noite, diante do risco do aquecimento global e da proliferação nuclear. Agora estamos expressando em segundos o tempo que se separa o mundo da catástrofe e do desastre, não mais em minutos, diz Herschel Bronson, presidente da diretora executiva do Bulletin of the Atomic Scientists, em entrevista coletiva em Washington. Segundo eles, esse aumentou, ficou para 100 segundos por causa do Trump, por causa dessas ameaças nucleares que ele vive com o Irã e outros países. Falaram também do Bolsonaro, do aquecimento global, aquelas queimadas na Amazônia que o Bolsonaro é muito bem visto lá fora, essas coisas. No ano passado, o relógio indicava 2 minutos para meia-noite, um grupo de especialistas já lê essa parte. Originalmente, após a Segunda Guerra, o relógio indicava 7 minutos para meia-noite. Em 1991, no fim da Guerra Fria, o ponteiro retrocedeu a 17 minutos para meia-noite. Em 1953, assim como nos 2 últimos anos, o relógio apontava e faltavam 2 minutos para meia-noite. Sobre a questão nuclear, os pesquisadores constataram o desmantelamento do mecanismo de controle internacional de armas com a saída dos Estados Unidos e da Rússia do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, INF, em 2019. Então,
Tem essa notícia aqui, esse é o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike, com o Papa, e deu para ele um brasão de paz, né? Esse 2020, o Papa vai falar também sobre a paz mundial, e ele foi lá, ele é um católico fervoroso, e o Papa falou isso com ele, sobre a questão da paz mundial, e deu ele esse brasão. Então, enfim, esse ano parece que vai ser um ano que promete, com esse tratado de paz que vai ser resolvido, eu acredito, nessa semana, vai abrir o campo para outros, se o Kushner não conseguir, para que outros venham tratar sobre esse assunto. E o Papa é um deles que parece que também vai falar sobre a paz, de promover a paz em 2020. Então, essas são as notícias de hoje. Que Deus abençoe vocês. Vamos aguardar a reunião que o Trump vai ter com o Gantz, para ver qual que é a posição dele também. Com o Benjamin, o Benjamin já falou que vai ser favorável ao tratado. Então, se o Benjamin, por ele assina. Então, vamos ver o que vai acontecer. As coisas estão acelerando. Sobre o vírus, esse coronavírus está falando aí, eu não vou me pronunciar ainda, porque eu acho que tem muita coisa oculta, ou para não falar mentira, ainda aí. Esse vírus eu acredito que saiu de algum lugar, a China não está falando muito a verdade, eu acredito que os mortos são um número muito maior, já espalhou para vários lugares, inclusive para a Índia, e a gente sabe que quando chega na Índia a coisa é complicada por causa da questão de higiene, que lá não tem muito saneamento básico. Enfim, eu vou pronunciar quando eu tiver certeza, informações mais sólidas. Mas eu acho que aí tem coisa errada aí. A meu ver, tem coisa errada aí. Eu acho que jogaram esse vírus aí, ao meu ver. E por algum motivo, acho que o número de mortos é muito maior, eu acho que a epidemia é muito maior, e então por isso eu não estou me pronunciando. Quando eu tiver informações sólidas, certeza, quando as coisas foram mais escancaradas, eu devo comentar. Que Deus abençoe vocês.